isso, porque é um livro que abre várias possibilidades, né, do que vai acontecer. Tem o Lúcio com o Júlio e a Vassa. Olá, literários do meu coração, bem-vindos a mais um episódio do Sociedade Literária, seu podcast sobre livros, surtos e aquele sentimento de não estou pronta para me despedir deste universo, que a gente está terminando, é o penúltimo livro que a gente tem até agora. Dona Sara vai assim, mexendo com o nosso coração, dizendo, vou lançar um negócio, tem uma novidade, aí é a 12ª capa da série, mas tudo bem. Eu sou a Andressa, do Dre Literária. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Paty. Eu tô meio xoxa capenga hoje, que eu tô ficando doente. Mas tá tudo certo. Eu sou do Litera Paty e hoje a gente vai continuar nossa jornada pela série que faz o mundo todo suspirar, que é o gatilho de muita gente ter voltado a ler. E que faz a gente, né, ficar pensando, poxa, por que meu parceiro não tem asa, né? Como se fosse muito normal ter asas hoje em dia. E por Tatuagens Mágicas, que é Corte de Espinhos e Rosas, da Sarah J. Maas. Inclusive, nunca mostrei, mas eu tenho uma tatuagem de Sarah J. Maas. Que maravilhosa! Então é isso, hoje a gente vai continuar nesta temática. E antes da Andressa falar, a nossa convidada, que vocês já sabem quem é, só contextualizando para vocês, esse episódio vai ser curto, vai ser rápido, porque a gente está falando de um livro que é curto e rápido. Então, vocês precisam, mais do que nunca, ir comentando enquanto vocês ouvem, tá? Só um recado queimando a largadinha. Ah, mas tá maravilhoso, gente. E a gente, como a Paty falou, a gente não tá sozinhas, nós estamos sozinhas nessa missão. Voltamos com a maravilhosa Vânia da Acotar BR Oficial para comentar Corte de Gelos e Estrelas. Esse volume que é meio spin-off, meio transição de universos, mas assim, totalmente focadas em fofocas de Velares. Vânia, obrigada mais uma vez, querida. Obrigada, Paty, Andressa. Está sendo uma delícia estar aqui com vocês, a gente poder falar mais da história. E esse livro, ele é curtinho, mas ele carrega tanta coisa, ele aquece tanto o coração, ele deixa tanto ponto de interrogação também, né? E eu adorei conseguir reler de novo, conseguir dar aquela passada ali nele para revisitar alguns espaços. E vai ser bom a gente ter um pouco de leveza depois da guerra. Mas vamos lá, pessoal, de novo, vou voltar ao recado que eu comecei. Segue a gente aqui no Spotify, aqui no YouTube também. Ativa o sininho, se inscreve no canal, compartilha, comenta enquanto vai ouvindo a gente. Essa não é uma live de teorias, mas a gente vai falar de um livro que abre para muitas teorias, então vai comentando aí junto com a gente, tá bom? Se você não segue eu, a Andressa, o podcast ou a Cotar no Instagram, já pausa o vídeo agora, corre lá, segue todo mundo. Tá bom? E aí, agora, um recado não tão convencional, porque entendo que se você está ouvindo a gente, você tem mais de 18 anos, porque esse livro é para mais de 18 anos, já pega um vinho, pega um gin. Se você não é de beber, pega um refri, porque o tema hoje é solstício, cicatrizes emocionais e presentes um tanto quanto duvidosos. Eu preciso chamar a vinheta agora, né? Então, vamos lá, vem vinheta para as notícias da semana. Um novo conceito de cuidado emocional e mental. Félia Arqueron, grande senhora da corte noturna, anuncia novo empreendimento no coração do arco-íris em Velares. Sob um atento olhar do grão-senhor, o novo arquiteto da mansão na beira do rio informa uma construção grandiosa, mas ainda um lar aconchegante. Em meio a relatos de grosseria e muita violência verbal, a irmã mais velha da grã-senhora fixa a residência em parte duvidosa de Velares. Comércio de joias aumenta em 40% e há boatos que o responsável por isso seja o general procurando um presente para uma morena misteriosa. Roda a vinheta de volta. Tem spoiler nesse episódio de Acotar 1, Acotar 2, Acotar 3 e o do livro intermediário, que é Corte de Gelo e Estrelas. Ai, gente, eu amo essa parte que você falou do comércio de joias ter aumentado 40%. Por quê, né? Porque nossa Amelie continua assim, ela virou uma férica, virou, mas ela continua gostando dessas pequenas coisas brilhantes.
que o mundo oferece para ela. Bom, gente, nós vamos falar de Corte de Gelos e Estrelas aqui, ó, capinha diferente para a Paty. E, assim, esse livro, esse mini livrinho, ele tenta encontrar, assim, a gente vai começa percebendo a Feira tentando encontrar o lugar dela como grande senhora nessa corte noturna, enquanto ela lida com as cicatrizes que foram deixadas ali por a guerra contra Hybern. Aí eles estão, assim, com o solstício de inverno se aproximando, e aí ela e o Círculo Íntimo vão enfrentar, assim, eles vão pensar nos preparativos. É um livro que fala dessa celebração, mas também é um livro que fala das consequências emocionais do que foi o conflito com Hybern. Então, cada um está passando pela sua própria forma de enfrentar isso. Então, entre presentes, silêncios desconfortáveis e relações abaladas, esse livro vai entregar uma pausa reflexiva na série de Acotar. Então, tem drama, tem o fanservice, tem aquele gostinho de reencontro com personagens que a gente simplesmente não consegue deixar para trás. Então, é sobre isso, é sobre um livro bem quentinho, bem gostosinho da gente ler. Então, vamos lá. A gente tem uma contextualização do que está acontecendo e como a gente chega nesse livro, né? É uma transição, como a Andressa falou, a gente está saindo do ponto de vista da Feire, e a gente está entrando num livro com múltiplos pontos de vista, então a gente vai ter pontos de vista da Morrigan, da Amren, da Feire, do Rysand, do Cassian, eu acho que tem do As também, tem tipo... A gente não tem da Ameren, amiga. Da Ameren mas é isso, a gente tem quase todos os personagens do Círculo Íntimo dando o ponto de vista deles ali, mas aí é sempre num ponto de vista de narrador-observador, e quando a gente volta para narrador participante, que eu esqueci o nome, é sempre a Feire. A gente tem esse cenário do pós-guerra, o que acontece quando a gente ganha uma guerra, né? Quais são as cicatrizes emocionais que deixam em todo mundo quando passa a guerra. E a gente tem a Feire fora de um contexto de guerra, como que ela é grande senhora, né? E as inseguranças dela, como que ela vai governar, como que não vai governar. E a gente tem o Rhys sendo absolutamente gostosão, dando aquele apoio, né, para ela, não sei o quê. A gente também tem uma visão dele fora do contexto guerra, então ele está mais naquela coisa política, de novo, que a gente viu um pouco nos outros livros. E aí eu queria perguntar assim, vocês acham que esse livro faz diferença para a história, considerando o plot como um todo? Porque esse livro foi muito criticado quando saiu, né? Como se a Sarah não quisesse largar a mão do que dava dinheiro para ela. O que vocês acham? Agora que a gente tem um cenário maior, que a gente tem a outra série e etc., o que vocês acham do peso desse livro para a história? Paty, o tempo de Acotar Brasil, né, veio demonstrando muito isso, que as pessoas elas têm dúvidas se até devem ler esse livro, ou já partir para a Corte de Chamas Prateadas. E eu sempre falo, minha opinião, opinião de algumas pessoas da equipe, com certeza o livro é importante. Ele é pequeno, ele tem pouco mais de 200 páginas, mas não tem como ignorar. Tem coisas que acontecem nesse livro que, se a gente parte para o outro, perde um contexto. Né? Não é um livro que você fala assim, eu vou ignorar completamente. Vai ter pontos ali que a gente vai ler em Chamas Prateadas e falar assim, mas o que está acontecendo? Por que está assim? Onde a Nesta está? Por que a Noreen está desse jeito? Enfim, visões, mas fatos. Tem fatos que não dá para simplesmente esquecer, ignorar. Eu acho que o povo sente muita falta disso, né? Estava num cenário de guerra, era questão política, era questão de ressignificar relações. Aí chega num livro que as relações estão mais leves, a gente está vendo o pessoal se reconstruir, mas está vendo o dia a dia deles, que a gente não viu nos 3 livros, e ao mesmo tempo, algumas pinceladas do que pode vir por aí. Né? A gente termina o livro e fala assim, o Luchan, para onde foi? Aí, de repente, a gente começa a Corte de Chamas Prateadas. Ele está aqui. Por quê? O que aconteceu? Né? Então, para mim, é essencial, sim, Gelo e Estrelas. Não dá para ficar sem. Eu sempre recomendo e as pessoas agradecem. Espero que com vocês também seja assim, porque é um livro, assim,
de aquecer o coração, mas ele é uma ponte verdadeira, não dá para ignorar esse livro. Não é só a Sarah querendo fazer grana, não, é a Sarah jogando, né? Aquelas gotinhas ali, aquele quebra-cabeça já se iniciando de novo. Eu tive a mesma impressão de que é um livro que ele não deixa. Eu acho que Corte de Gelo e Estrelas, ele é um livro essencial para quem vai continuar a série. Ele é um livro que dá essa ideia de trilogia, porque você tem a história principal da Feyre se desenrolando ali, mas eu acho que não é assim, porque você tem grandes fatos em relação a Feyre no livro da Nesta. Então, assim, Acotar são 5 livros até agora, não é uma trilogia. Então, esse livro ele é fundamental porque é o que você falou, Vânia, ele faz um contexto do que aconteceu, das relações posteriores, mas ele traz muita coisa. É um livro pequeno, mas que tem muita informação e que dá, eu acho, que um contexto para próximas séries que a Sarah pode querer. Eu fui muito agora para a Corte de Chama, não, para Sangue e Cinzas, eu mandei um Sarah aqui. Mas eu acho que ele dá muito contexto porque está vindo aí para Crescent City, para todas as outras possibilidades. Então, acho excelente esse livro e acho que contexto, sim, é importante a leitura. E você, amiga, você gosta? Eu acho que sim, por tudo que vocês disseram, mas também porque ele traz certos fanservices que são muito gostosos de ler. A gente passa quase 2 livros falando da tal Guerra de Bola de Neve, que ele sempre fala. E aí, nesse livro, você vê a Guerra de Bola de Neve, você vê o Rhys brincando com os amigos dele. Muita gente reclama. Os bebês ilirianos. Tem muita gente que fica com aquele gostinho, tipo, mas eu queria que o epílogo fosse maior, eu queria ver um pouco de vida ordinária. E esse livro é um livro de vida ordinária, assim, de dia a dia, sabe? De acordar, de trabalhar, de falar que você ama seu companheiro, e aí você voltar para casa, e não sei o quê. Não tem grandes plots igual nos outros livros. É muito vida ordinária. Então ele é como se fosse um grande epílogo da Feyre e do Rhys, só que também é um livro, como vocês falaram, de pontes para os próximos que vão acontecer. Então, eu gosto muito dele, sim. E é um livro tão curtinho, gente, que assim, uma sentada você lê esse livro, ele é muito curtinho. Então, você falou uma sentada, eu só consigo pensar no próximo livro, porque o próximo livro é sobre este tema. Chuva de rola. Eu vou fazer uma observação aqui, quando a Paty falou, como todas nós colocamos a importância desse livro, ele introduz personagem. Como que as pessoas falam que ele não é importante? Ele introduz personagem de uma forma, assim, muito, muito pontual e muito incrível. Que aqui eu já vou colocar como vamos liberar os spoilers, que é a Emery, eu pronuncio desse jeito, Sim. né? Nós chegamos em Chamas Prateadas sabendo daquela personagem que a gente podia não dar bola nenhuma, né? Foi ali pontual para a história do Cassian, para o ponto de vista do Cassian, né? em Gelo e Estrelas. Chega em Chamas Prateadas, ela é uma das personagens principais. Como que a gente não vai valorizar isso? Né? Não, e assim, gente, tem outras coisas também, além de a gente ter isso, de a gente ter novos personagens, a gente tem fanservice mesmo. Por exemplo, tem escrito risinho no livro. Tem uma frase: quantas garrafas boas o risinho ainda tem. Então, assim, tem várias coisinhas ali que dão um quentinho no coração. Eu não sei vocês, eu não sei se a Vânia leu, eu sei que a Andressa não leu, mas as autoras de Zodiac Academy, elas são famosas porque os livros delas, quando acabam, livros que são tipo o final de uma série, eles têm de 4 a 6 capítulos de epílogo. Então, assim, é muito epílogo. E elas vão, tipo, 10 anos, 20 anos. Então, você tem muito desse cenário do tal Felizes para Sempre. E esse livro, para mim, é muito isso. É você ver o Felizes para Sempre. É você ver o que acontece. E como a Vânia comentou, ele é muito importante, porque se você pula esse... Olha o grande spoiler aqui, tá?
Você tem 2 livros ali da Feira e do Riz falando, tipo, a gente não quer ter filho agora, eu não quero ter filho agora, eu quero viver com você, eu quero aprender a ser férica, eu quero ter você só para mim por um tempo, e aí, de repente, você corta para o próximo livro e a Feira está grávida. Então, da onde veio isso? E é nesse livro que você vê toda essa construção, entendeu? Ah, eu quero sim, eu acho que é o momento, eu estou pronta para isso. E quem não lê, porque eu tenho experiência de gente que não leu, fica puto com esse ponto. Como assim? E aí é isso, como assim? Porque você não leu o livro, porque ele está na ordem, ele é importante. Se existe uma ordem que o autor diz que é nessa ordem que tem que ser seguida a leitura, é porque tem informações ali que vão se complementar. Então, ele é um livro importante, sim. Ah, mas então por que ele chama 3.5? Porra, gente, vou ilustrar para vocês, tá? Este aqui é o livro 3. Ele é uma arma. Este aqui é o livro 4. Outra arma. Esse é o livro que a gente está falando. Ele chama 3.5 porque ele é um conto. Ele está introduzindo as coisas, ele não precisa de mais, ele precisa ser só uma passagem. Mas ele é importante, ponto. Não tem o que dizer. Não temos discussão para este cenário. Mas, vamos lembrar aqui de uma coisa que a Paty falou no começo, que eu acho que é um outro ponto para a gente discutir. É o POV das pessoas, dessa visão única e exclusiva da Feira, e começar a ver como outras personagens estão olhando para as questões que estão rolando, para as próprias questões. Então, a gente via o Cassian pela visão da Feira, como ela sentia, ela percebia os olhares, mas a gente não entendia o que estava na cabeça dele quando ele pensava em Querida Nesta. Então, nesse livro, a gente passa por alguns pontos principais. Então, a gente tem a Nesta em modo raiva full total, ódio é meu escudo. Então, ela vai morar sozinha numa parte muito ruim da cidade, ela vai viver de bebida e ela vai dar para todos os machos que respirem. Então, ela potencializa o modo escrota dela. Ela estava potencializada nesse modo. Aí a gente tem a Elaine, que está menos passiva, silenciosa, menos plantinha, mas... E ela vira best, gente, da Nuala e da como é que é? Ceridwen, eu acho. Nuala e Ceridwen, que são as duas meio que semi-espectros ali. Então, quando ela não está cozinhando, ela está trabalhando no jardim, ou ela está dando olhares estranhos para o mestre Azariel, o mestre das sombras ali. Aí a gente tem o Cat tentando equilibrar a treta entre o papel dele de general. A gente descobre mais sobre a mãe dele, como foi essa questão. E também a gente olhando para os ilirianos, essa coisa meio que a gente vai descobrir um pouco das dificuldades que é gerir os ilirianos ali, e a gente começa a ver como é que ele pensa na Nesta. E tem uma tensão, que eu citei aqui, mas tem uma tensão entre a Azriel e a Elaine que a gente não consegue saber se é uma questão romântica ou se é uma questão mesmo dela se sentir mais segura, porque com ele, como ele não é o parceiro dela, e de repente com ele ela consegue se aproximar, porque ele talvez exija menos dela, olhe menos para esse lugar de, tá bom, que ela vai se mexer agora. Então, a gente ficou pensando nisso aqui, que talvez ela seja uma grande safadinha e vai ter um trelelê com esse homem. Não sabemos, mas fica ali possibilidades. A gente, vai se adaptando ao corpo férico, é tão maravilhoso, ela tendo que fazer xixi, e isso é uma coisa que irrita ela tem que se aliviar, e todo mundo ia, mas você não sabe fazer xixi, cara, como é que faz? Ela, eu entendo a mecânica da coisa, mas é chato. Também concordo contigo, Mary. Às vezes me irrita de ter que estar indo no banheiro toda hora. Aí a gente vê a Mor também, um pouco dela, dessa melancolia, dela ser essa pessoa que é feliz para fora, mas a gente começa a perceber que ela tem uma certa melancolia. Então, assim, eu fiz um overview dos principais personagens, e aí eu queria saber de vocês, meninas, assim, desses povos, quais foram as personagens, ou a personagem que vocês mais gostaram de conhecer, e que trouxe para vocês, assim, sei lá, um olhar diferente? Eu posso ir primeiro, eu quero muito falar da Amor. Porque eu obviamente amo essa parte mundana, tipo, a mãe fazendo xixi. Eu adoro ver o Cassian e a Nesta como 2 adolescentes apaixonados que não sabem que gostam um do outro. Eu acho tudo isso muito legal. Mas a Mori é que me deixa mais, tipo, puta, eu quero tanto ler o que vai acontecer, porque o último ponto de vista dela, o livro todo, ela tá meio naquele lugar, assim, que não sabe para onde vai, o que faz. Aí o Riz coloca ela nesse novo
nessa nova empreitada e não sei o quê, e ele comenta que ela olha para o leste, que é o continente, e as terras dela também. E aí a gente tem ela indo para as terras dela no final, e ela fala de uma presença ruim, não sei o quê, que ela vê e que o cavalo sente, não sei o quê. E eu acho muito emblemático, porque isso abriu muita teoria. Tem muita gente que acha que... Tem algumas teorias, na realidade. A primeira é que a Mora é ruim, ela é uma vilã, e a gente vai descobrir isso em algum momento. Que eu acho que é flopadíssima, eu acho que não faz o menor sentido para mim, assim, a não ser que ela seja possuída, tal qual descobrimos que as pessoas ficam no livro da Nesta, mas eu acho que não. Tinha uma teoria que tem um Asteri nas terras dela, dormindo, tipo, hibernando, igual a gente acaba descobrindo em outro livro aí que pode ser que aconteça, que eu gosto muito, eu acho que é uma que faz sentido, talvez não tanto depois que saiu Casa de Chama e Sombra, mas eu ainda acho que é uma coisa assim, o que tem ali que a gente tem que saber que só ela viu. E ninguém do círculo íntimo foi para as terras dela. Ela disse que é um espaço só dela, onde ela é quem ela é e não sei o quê. Então, isso é uma coisa que está me deixando muito, muito curiosa. De todas as possibilidades que esse livro abre, essa é a que me deixa mais... Puta, o que será que tem aí? E eu acho... Eu tenho uma grande teoria sobre a Sarah, de que esse livro ela foi colocando desse jeito. E se vocês olharem os últimos livros dela que saíram, tá meio que na ordem as coisas que acontecem. A primeira brecha que se abre em Gelo e Estrelas é justamente a gravidez, que já no livro seguinte resolve, quando começa-se a falar sobre isso. A segunda brecha que abre é o Cassian e a Nesta, que já está resolvido. A terceira brecha que se abre é Asriel e Elaine e Lucien. O que vai acontecer? Que, em teoria, é no próximo livro que se abre. E eu acho que é só no último que a gente vai descobrir o que é isso que a Amor sente. Porque está muito cronológico as coisas sendo respondidas de acordo com esse livro. Porque eu fui olhar, né? Eu li, aí eu li tudo de novo, aí eu fui anotando ordens, e é muito, é como se ele fosse um grande índex, um grande sumário, sabe? O que vai acontecer aqui? Então, acho que é ela. Eu preciso só fazer um comentário aqui, Vânia, antes, que eu sou tão sua fã, Paty. Você fala, eu fico assim, tipo, ai, ela é minha amiga, desculpa, gente, ela é minha amiga, vocês que sofram aí, porque ela é maravilhosa, gente. Eu não tenho a menor capacidade de fazer essa reflexão. Eu leio, tipo, e fico dando gritinhos, mas eu não consigo fazer essa reflexão do tipo detetive. A minha Sherlock Holmes, eu estou me sentindo o seu... Como é que é o nome do amigo do Sherlock? Watson. Eu estou me sentindo o seu Watson. É elementar, Andressa. Tudo bem, pode seguir. Ah, que gostei. Eu tô vendo mesmo, que a Andressa ela fica assim, olhando, dá pra ver que ela tá toda... as engrenagens, falei, nossa, que louco! Mas é uma capacidade muito bacana mesmo, Paty, não sei também se... acho que pelo fato de você trabalhar com isso, né? Você tem uma visão muito mais ampla, né? Acho que tudo que envolve livros, assim, tem pessoas que já bateram o martelo, que a Sarah já introduziu mesmo, que Asriel e Elin, por conta da forma que a Sarah colocou, algumas, sabe, tecnicamente, pessoas colocaram tecnicamente que não tem como não ser. Ok, acho ótimo essa coisa técnica. Eu sei que isso aqui não vai pro conteúdo, né, gente? Imagino. Pode ir, se você achar legal. Não, só estou comentando mesmo. Mas se vai acontecer ou não, a gente nunca sabe. Mas a gente percebe mesmo, né, os pontos que a Sarah coloca. E esse da Mora, agora lembrei, né? E fica mesmo essa dúvida do que vem por aí, né? Uhum. Não, gente, não precisa colocar, não. Aqui sou eu só divagando, porque a Andressa colocou um ponto bacana. Mas as divagações, a gente põe as divagações, porque elas são maravilhosas. Assim, pode deixar que a gente gosta mesmo é surtar. A gente não vai só falar do livro, a gente vai surtar coletivamente, porque é aquilo que quem leu em casa falou.
Mas e aí, esse negócio da Morgan vai para onde? Aí a gente surta aqui, fica tentando teorizar por que Sarah J. Maas botou aquilo ali. Uhum. E você tem algum personagem favorito, ou um POV que você acha que foi assim, uma coisa que chamou a tua atenção, Vânia? Personagem favorito não, mas tem 3, vou falar muito rapidamente dos 3, que mexeu muito comigo, né? O do Cassian, que é justamente quando ele conhece a Emery. Então, aquela passagem dele ali, o general que precisa, né, ser tudo, mas ao mesmo tempo uma fala do Rhys, que a única coisa que ele quer durante esses 500 anos é ser aceito. Porque realmente a gente vê que os ilirianos, eles são uma raça assassina. Eles são uma raça realmente bárbara. E eu sou louca... totalmente preconceituosos, né? E absolutamente preconceituosos. Eu quero muito ver a Sarah explanar mais, né? Ela construir mais dessa raça, que a gente viu pequenas pinceladas em todos os 3 livros. Nesse a gente já viu um pouco mais, né? E o Cassian ali, e o tanto que eles não aceitam ele, essa coisa da inveja dos 3 estarem juntos, aí é o grão-senhor e todo mundo tem que obedecer, mas ao mesmo tempo sempre sempre pisando, né? É o comandante deles, é o mais forte, mas continuam pisando, e aí ele encontra alguém que também é pisada, né? Que é a Emery, que também é afastada, é excluída. Aquela ação dele, né, de fazer toda a doação, ele está fazendo isso por ela, mas usando o fato de que os dois, né, ainda tem muito parecido com os pobres que estão ali, né, como ele foi, a mãe dele. Então, acho muito rica essa parte, muito boa de se ler. E esse é um ponto de vista ali do Cassian, o que eu mais gostei. A gente sabe que tem ali as farpas com a Nesta, a preocupação, o medo, mas essa foi o que eu mais curti. A outra, que é impossível a gente não falar, caso já deixo para vocês poderem explanar também, que é o Rhys visitando o Tamlin, a gente tendo a primeira noção real de como é que está a Primaveril, né? E aqui eu já nem coloco tanto depois do que a Feyre fez, mas assim, é como o Tamlin se entregou. E a Rhys vai, né, como a Paty colocou, tem o cenário político. No começo do livro, a primeira metade do livro, mesmo sendo um livro curto, é o Rhys trabalhando pra cacete. Por quê? Porque ainda tem muita ponta, ainda tem muita coisa para falar. Aquela última reunião que a Feyre falou, e aí, o que a gente vai fazer lá nas Terras Humanas, né? Quando encerrou o último livro. Aquela reunião ficou no vácuo, ninguém fez nada. Os humanos aí estão tendo que se reconstruir, longe das suas terras, enfim. E aí o Rhys vai na corte primaveril para falar, e aí, né? Você faz essa... a corte primaveril é a divisão ali com as terras humanas e tá tudo aberto a Deus dará. Tipo, pode ter invasão de Prythian, de outros continentes para entrar ali nas terras humanas e você nada. E aí a gente encontra um Tamlin destruído, depressivo, né, completamente sozinho, rancoroso, e o Rhys com todo aquele ódio que a gente não conseguiu ver direito nos outros livros, e no ponto de vista ele arrebenta o Tamlin, né? Tem ele assim, chuta o macho caído, né? O Lucian fala isso, você chutou um macho caído. E é exatamente isso, né? Ele chuta o macho caído porque ele ainda tem todo o ódio de parceiro por conta da Feyre, né? E assim, é uma parte que mexeu comigo. Mexeu porque o Tamlin, ele realmente está arrasado, mas ainda assim ele tem, né? Ainda acho que aquela questão da força do grão-senhor, da força bestial, que ele não quer tomar sermão do Rhys, ele não quer que o Rhys comande qualquer coisa, ele manda o Rhys sair e o Rhys está lá, ó, saraivado esse do Tamlin. Vão ter pessoas que acham que foi mais do que merecido, eu só acho que é forte. É realmente forte, porque ele vai com uma intenção, ele vê que ele não alcança, então vão maltratar, porque tem ódio, e é ódio mesmo, né? Tanto que a Feyre não foi, ela não quis, é ótimo ver a Feyre falando, eu não quero lidar com o Tamlin, porque eu não preciso, essa já lidou com ele, gente, ela já acabou, o que ela precisava fazer, já acabou, né? Mas dá aquela certeza, eu pelo menos terminei essa parte do Rhys com a certeza que vamos ver mais.
da corte primaveril, porque todas as outras estão se reerguendo, né? A Adriata foi sitiada, foi toda ferrada, e ainda assim está lá conseguindo se reerguer, e o Tamlin, né, vivendo aquilo que a gente tanto quis que ele vivesse. Enfim, a vingança que aconteceu, e todo mundo, é como se fosse uma vingança coletiva, das pessoas da terra dele, porque ele cobrava o tributo, esse povo foi embora, dos próprios sentinelas dele, que ele também, né, traiu, os próprios funcionários da casa, ele está sozinho no mundo. Acabou. E o outro ponto de vista, não tem outro não, gente. Tem? Eu falei 3, e aí eu fiquei com o da Feyre, a forma como ela está lidando com o luto dela, que aí ela vai fazendo as passagens, né? É muito interessante, principalmente quando ela vai na loja de tecidos e ela compra o tecido que é a expressão do luto da dona, da tecelã, né, com o marido que foi para a guerra ajudar e não voltou. E é a coisa mais linda quando a Feyre, ela consegue ter aquela associação, porque por minutos ela perdeu o marido dela, e aí ela vê como que as pessoas da guerra realmente estão sofrendo e o que ela consegue fazer, né, com a dor dela, e o que ela consegue fazer por essas pessoas. Foram os 3 pontos que eu mais gostei mesmo no livro, gente. Eu acho que eu gostei de todos os pontos que vocês falaram, assim, de mergulhar em cada um desses personagens. Mas eu acho que o que eu mais gostei não foi o Paul especificamente, mas foi... Eu acho que esse lugar de saber que o pós-guerra, apesar de ser um livro muito bom, um livro muito feliz, ele também é um livro sobre o retrato de um pós-guerra. Eu acho que a maior parte dos autores não trabalha muito nesse sentido. Então, em Ponte de Gelos e Estrelas, a gente consegue ver o que é esse pós-guerra, o que é tentar se reerguer, que não é fácil para todo mundo. Até então, mesmo o Tânia estava lá, ele lutou, ele ajudou, mas na volta, ele está com os seus cacos. Então, a gente vê que a menina a Emerin, que o Cashin visita lá, a Illyriana, com as asas cortadas, o pai dela não voltou da guerra também. Então, assim, esse olhar de que vencemos a guerra, uhul, que muitas vezes na fantasia é assim que termina, eu acho que esse livro faz um mergulho neste lugar, de que existe um pós, que existe dor, que existe reconstrução, e que não é rápido. E aí, a minha observação nesse caso é que eu tinha uma visão, antes da releitura, de que o Tamlin era alguém que, poxa, acho que foi demais, acho que sofreu muito, acho que não precisava de tanto, mas, ao mesmo tempo, me trouxe uma reflexão de que, mesmo essa entrega do Tamlin, é uma escolha egoísta dele, porque ele abraça essa dor quando um grão-senhor não pode fazer isso, ele não tem essa escolha nem de abraçar a sua dor. Rysand viveu coisas terríveis, a irmã foi morta, não sei o quê. Ele estava com a parceira dele, estava casando com outro homem, e ele não podia abraçar a dor. Ele tinha que cuidar das pessoas, ele tinha que reconstruir o reino dele, ele tinha que proteger. Eu acho que o Tamlin tem esse lugar ainda de viver muito centrado nas próprias necessidades. E ele se entrega, porque eu acho que ainda falta nele esta visão de cuidar do outro, que é o que eu acho que ele não faz em nenhum livro. No fundo, para mim, ele não cuidou da corte primaveril, no fundo, ele sentiu que ele tinha que jogar a responsabilidade para uma humana, no fundo, lá debaixo, sob a montanha, ele não fez nada para ajudar a Feyre, e depois ele não ajudou a Feyre quando ela estava destruída, então acho que é dele. Ele é essa personagem muito... Ele não age. Essa passividade dele me fez não conseguir sentir dó, apesar de eu achar que é muito. Mas é isso. Desculpa cortar aqui a Andressa, eu vou fazer uma observação muito rápida disso, né? Não tem como meu lado psicóloga não aparecer nessa hora, não é, minha gente? Ai, maravilhoso, por favor. E, assim, não é uma análise profunda, não, porque da forma como você colocou, é real. A gente foi vendo muito, né, pelos 3 livros, esse egoísmo dele, né, essa coisa muito autocentrada, né, na corte dele, no que ele tem que fazer, no que ele é. E ainda assim, quando você coloca do Rhys, uma coisa que fica uma coisa que fica gritante para mim. O Rhys passou por tudo isso, mas ele tinha rede de apoio. O Tamlin, ele não construiu. A única rede de apoio dele é que eu não estou defendendo, gente. É o olhar mesmo, é o meu olhar, quando eu vi essa parte, que ele está sozinho, todo mundo abandonou,
a única pessoa que ele realmente considerava amigo, o único amigo que ele teve realmente na trajetória que a gente viu, que era o Luchan, né? Para ele foi uma traição tão grande, e não justificando, eu nunca vou justificar as ações dele, mas é que ali a gente vê uma pessoa que realmente está sozinha. Para mim, a visão, que aqui é um pouco pesado que eu vou falar, mas é aquela visão que eu só consigo imaginar de uma criança que tem ali seus 3, 4 anos, perde os pais e vai para uma casa de acolhimento. Né? Porque é aquela criança que ela perdeu a rede de apoio e ela está vazia, e como que ela vai sair disso? É o que eu vejo do Tamlin ali. Né? Não colocando aspectos da história dele, mas colocando uma pessoa que se vê sem rede de apoio. E aí ele não aceita, né? Porque ainda tem arrogância, tudo. Ali a gente vê que o Rhys não estava provocando o Tamlin para fazer algo. Isso a gente talvez veja no próximo livro ou nos outros. Né? Eu vou provocar para ver se ele reage. Não, ali era chutar cachorro mesmo. Ele estava com raiva e ele foi para, vamos trabalhar? Porque você foi para a guerra, todo mundo está fazendo alguma coisa, você não? Enfim, não sei falar pouco, gente, mas eu consigo. Eu entendo esse seu lado, Andressa, eu concordo com ele, mas eu vejo esse outro lado, desse vazio imenso de quem realmente não tem nada. E é isso que o Rhys fala quando ele chega na Corte Primaveril. O silêncio, a destruição, o vazio. Então vai lá saber se os vilarejos, as coisas em voltas, como é que estão. Se o povo também, o povo dele não debandou e não tem mais Corte Primaveril. Vai descobrir com o tempo que aconteceu, né? É um senhor de uma terra sem ninguém agora. Então eu vou puxar e vou falar desse último bloco que a gente colocou aqui, que a gente vai falar do Tamlin mesmo. A gente tem essa derrocada que a Vânia estava comentando. Se tem alguém com dó, tá com dó errado, desculpa, leu errado. Não tem que ter dó de macho, não. Não damos palco para macho neste podcast. Mas a gente tem, além dele, a gente tem o Luchan também, que, né, o que aconteceu com ele? De repente, né, ele aparece pouco, mas ele entrega. Olá, Sara, por favor, não faça o Luchan sofrer. Ele é tão precioso. E aí, né, ele percebe que a Elaine meio que não suporta ele, e aí ele vai embora, ele vai morar com a Vassa e com o Julian. A Andressa até falou que ele fica ali meio segurando vela, mas na minha cabeça de quem lê Aranha Reverso, eu acho que não. Mas são 3 personagens que estão tentando se achar nesse mundo, né? O Julian tem 500 anos, ele não é mais um humano qualquer, ainda que seja, ele tem um outro lugar ali. A Vassa ela tá presa em um momento de transição ali, que ela tá meio livre porque não tem que voltar para o Koschei. E o Lúcio que não sabe o que faz. E aí tem essa grande pergunta, para quando você está lendo na ordem, né? O que a gente não sabe o que vai acontecer com eles no livro 5 ou 4, quando você chama isso aqui de 3.5. O que vocês acham que faz sentido? Eu sei que a gente já leu o livro, o próximo, mas tenta resgatar quando vocês não tinham chamas prateadas ainda. O que vocês acham que vocês acharam que ia fazer sentido com essa galera toda que a gente fica tipo, ué, o que está acontecendo? O Lúcio, ele aparece uma vez no livro, né? Ele vem para o solstício e aí ele joga essa bomba. Ele continua sendo o emissário da Corte Noturna, então ele estendeu. A gente está vendo um pós-guerra e um dia a dia de todo mundo, não vê o dia a dia do Luchan por esse período, porque ele está lá, cumprindo o papel dele. E aí ele fala, né, que ganhou, na verdade não, o Júria e a Vassa ganharam uma mansão para eles, e aí ele defende, né, nós somos os bandos de exilados, a casa também é minha, então ele encontrou a turminha do barulho, trio de 3, para tentar se reconstruir ali de alguma maneira, uma coisa bem doida, né, se for ver o contexto dos 3. E a gente pode esperar muito, né? Como a Paty falou, focando em terminar de ler esse livro e não pensar em mais nada. Não dá para saber realmente se Luchan e Elin viram alguma coisa. Pelo contrário, né? Ele vai, deixa um presente, vai embora, porque ele sente mesmo que aquela parceira dele não quer nada com ele. E aí aquela coisa, ela ainda é muito humana, ela ainda está se reconstruindo, mas ele está ali,
né? Ele como férico, querendo poder consolidar aquilo, então acho que é muito sofrido para ele, é por isso que ele realmente vaza. É sofrido estar no mesmo lugar que ela e ver que ela só coloca essas barreiras. Mas, ainda assim, como esse livro tem é uma ponte, a gente vê o reino das rainhas bem desgringolado ainda. O que vai acontecer com a Vassa? Qual a importância dos três e qual a importância dessa consolidação de novo de um reino humano que está despedaçado, está sem, enfim, está sem uma ordem ainda. E fica muito isso, né? O Lucian ainda tentando se aproximar, ele tenta de alguma forma falar, ó, Tamlin, tô vivo, será que eu consigo fazer algo por você? E o Tamlin não quer. E aí ele é renegado pelo Tamlin, com razão, mas enfim, na relação deles, pela parceira. Tem ali um quebra-rabo dele da Feyre, porque afinal de contas, ainda para ele também é tudo muito novo. Né? Ele não tem uma casa, a Feyre fala, vem, cria estadia, cria laços aqui, dá para ver que ele não está criando laços em lugar nenhum, então ele vai para o lugar que ele ainda se sente melhor. Eu acredito que a gente vai sim ter muita coisa com o Lucien ainda, mas esse livro, ele só dá pincelada. É para você criar 1000 teorias e não se satisfazer com nenhuma. E acho, complementando o seu ponto, Vânia, de que amiga, só fazendo um paralelo, você falou assim, olha, finjam que você não lembra. Eu não lembro, eu não preciso nem fingir. Eu não lembro, eu não tenho noção do que acontece com ele, gente. Mas, assim, eu acho que, na verdade, a verdadeira, tirando a Vassa, que a gente sabe que vai rolar lá o salvamento, não sei o que é do Goshan, no próximo livro, a gente não tem muito uma coisa certa do que vai acontecer com o Lucian. Mesmo no próximo livro, ainda essa ponta fica solta. E aí, voltando no ponto que a gente estava falando antes do Tully, eu acho que ele nunca nem foi exatamente amigo do Lucian. Eles eram parceiros porque eu acho que eram duas pessoas, que era o Lucian buscando um lugar para ele ficar, já que ele não podia ficar na corte dele de origem, e o Tully talvez precisando de um parceiro, mas ele sempre é muito diferente do Rysand, que tem essa coisa de ouvir, de aceitar. O Tully sempre foi chefe do Lucian, ele sempre determinou o que ele tinha que fazer, ele nunca ouviu o Lucian, mesmo com as questões da Feyre, que ele ia lá e dava pitaco, que achava que não deveria fazer, o Tully nunca deu esse espaço para ele. Eu acho que então, acho que o Lucian está sozinho também, tal qual o Tully, há muito tempo. Mesmo quando ele vivia na corte primaveril, eu acho que ele nunca foi 100% parte da corte primaveril, porque o Tully não dava esse espaço. Mas eu acho que ele jurava que ele era amigo. Eu acho que tem um luto grande aí também. Porque eu tinha certeza que ele era amigo, sim, e ele precisou olhar por um outro lado, tipo, não, era conveniente. Eu era conveniente, entendeu? Exatamente, eu acho que essa percepção de que eles não eram exatamente amigos e que ele era um líder e um liderado é dolorido para ele. Acho que talvez o Tully não, né, a personagem não dá indicativo de que percebe isso, ele só se percebe traído, mas acho que para o Lucian é um luto muito grande. Então, assim, ele é a personagem que eu acho que sofre muito também, assim. Então, ele é rejeitado, ele não escolheu ser parceiro da Elaine. Obviamente, ela também não escolheu, mas ela podia ter essa gentileza, ter essa conversa. Eles poderiam ter uma conversa mais direta, mas ela não consegue, porque ela está enfrentando esse luto pelo noivo anterior. Mas é muito sofrido para ele. Então, eu acho que ele é a personagem que eu queria muito saber o que vai acontecer, e como Zapate, que ele fique bem, que a querida Sarah não faça nada com ele, porque ele já não basta, esse menino sofreu demais. E, assim, Júlia, para mim, ele tinha que virar imortal e viver feliz para sempre também, porque já viveu 500 anos como um olho. Ele era só um olhinho, gente. Então, eu acho que ele podia viver mais anos, virar imortal, e aí ficar com alguém e ser feliz. Sou a favor da felicidade de Julian também. A minha grande teoria sobre o Lucian e o motivo pelo qual eu realmente... Eu acho a Sarah muito mentirosa. Porque ela, de fato, ela dá entrevista e ela faz meio que para despistar. Só que ela, em vez de despistar sendo vaga, como, por exemplo, a Rebecca Yarros é vaga e fala, não posso falar, tá em livro tal. Não posso falar, tá em livro tal. Ou então assim, não, o segundo sinete já apareceu. Eu prefiro isso do que falar, do que
mentir, entendeu? Então tem isso, que ela fala que ela começou agora com essas entrevistas, né, falando que não é porque é parceiro que é o melhor fit, que a gente já viu o Riz falando isso sobre a mãe e o pai dele, etc. Eu não acho que ela vai colocar em xeque a parceria de forma definitiva. Eu não acho. Porque, ou ela odeia muito o Lúcio e a gente não sabe por que ainda, e vai descobrir, e ele é odioso mesmo. Ou não é possível, porque o cara só toma no cu em todos os livros. Nenhum livro ele ficou de boa, nenhum livro. No primeiro livro, ele toma no cu. No segundo livro, ele toma no cu. No terceiro livro, ele toma no cu de novo. Nesse, ele toma no cu de novo. Ele só toma, entendeu? Ele só toma. Eu acho que o grande cheque que vai ter em tudo isso é o quê? A Mor não quer pegar o As porque ela sabe que o As gosta muito dela e ele seria só uma muleta para ela. Ela fala isso claramente para Feire quando eles estão na reunião de Grãos Senhores, quando a Feire peita ela porque que ela ficou com o Elion enquanto o As estava lá. Eu acho que a Hélène não vai dar para o As essa gentileza que a Morgan deu, entendeu? E ela vai usar ele sim como muleta, porque ela não quer olhar que ela vai ficar com o Lúcio, porque talvez ela se sinta culpada por causa do ex-noivo. Então, assim, não é que eu acho que nunca vai acontecer Hélène e Azriel. Eu acho que vai acontecer. Só não acho que é endgame. Desculpa, não acho. Eu acho que, porra, pensando em inglês, tá? A gente lê em inglês e não sei o que lá, ainda que na tradução tenha casado direito, não sei o que. Ele é o encantador de sombras, Shadowsinger, certo? E as sombras dele cantam para outro fulano. Elas não cantam para Elaine. Desculpa, gente. Eu resto meu caso, entendeu? Não tem o que dizer. Mas eu acho que isso que vai rolar. Eles vão se pegar sim, a atenção está lá. Quando você lê Chamas Prateadas, a atenção está lá. Só que eu acho que vai ser desse lugar, sabe? Que ela vai usar ele para mascarar o que ela já sente pelo Luciano. Ou talvez os dois talvez os dois precisem disso, amigo, pensando por um lado que ele também tem essa questão que ele gosta da Morgan, a gente sabe que a Morgan jamais vai gostar dele, porque ela gosta de meninas, então talvez ele também precise deste lugar para que ele possa recomeçar e aí buscar. E é por isso, amiga, que eu acho ele absolutamente tóxico, entendeu? Ai, meu amor, não consigo concordar com isso, mas eu te amo mesmo assim. Agora sou eu que vou falar. Alô, haters que estão aqui ouvindo podcast. Respira, florzinha. Andressa, Paty. Elas têm direito à opinião delas, às teorias. E eu aqui do meu lugar, eu vou falar também. Que o que eu acredito... acredito que possa realmente acontecer por conta da própria Sarah já ter jogado na história isso em alguns momentos. Nós só vimos parcerias que deram certo, que realmente casaram bem. A gente não viu nenhuma que foi negada. E tá aí a chance de acontecer, né? De realmente a Eileen negar o parceiro. Tá aí. Vai acontecer? Não sabemos. Isso realmente das sombras que cantam para Gwyn, para a gente que lê Sarah, sabe que isso é muito significativo. Então, pode ser que eles sejam parceiros? Pode ser. A gente só precisa que as pessoas, né, haters ou simpatizantes, enfim, só compreendam que tá tudo aberto. A gente pode pensar o que quiser ainda. Cara, tá aberto. Estamos hoje no podcast de Gelo e Estrelas. Tá tudo aberto. Galerinha, vamos lá, vamos entender todos os lados, e eu acho ótimo que a gente tenha esse debate bem saudável aqui e consiga colocar sobre isso, porque envolve o Lucian. O Lucian é aquela pessoa que fala assim, sabe o clichê do personagem? Quando algo dá certo, eu tenho medo, porque tudo na vida dele, até hoje, dá errado. E a única pessoa que ele realmente quis criar uma confiança é a pessoa que, como a Andressa colocou muito bem, sempre foi líder e subordinado, e ele acreditando realmente que era amigo.
E talvez até fosse, da forma que ele precisava tanto de confiar em alguém, talvez até fosse, né? Mas também quero que o Lucian fique bem. E aqui eu só vim dar o recado mesmo. Haters, não haters, só vamos não odiar, pelo amor de Deus. Tá, nesse livro está tudo aberto. Pensem o que vocês quiserem. E vão ler Chamas para Ti. Mas eu acho que até em Chamas fica muito aberto ainda. Porque ainda que tenha aquele último capítulo, que daí no próximo a gente conversa, ainda é muito aberto. Você tem outras interações ali, você começa a ver certas tensões e etc., mas ainda é muito aberto. Eu acho que uma das coisas mais nocivas que existem é ficar tipo, não, você tá lendo errado porque você acha que é Gwen e Yas, ou você tá lendo errado porque você acha que é Helen e Yas. Eu acho que a única pessoa que sabe quem é a Sarah. Ponto. É ela que está escrevendo. Amiga, acho que nem ela. Eu acho que ela nem decidiu ainda. Nem sei se ela sabe. É super ok também, porque ela já falou que quem não tinha que ser a parceira do Lucian é a Nesta. Na cabeça dela, quando ela idealizou, a parceira do Lucian era a Nesta. E aí, escrevendo, ela mudou. Entendeu? Eu, pessoalmente, vou achar uma merda se ela, de fato, fizer uma parceria que vai ser negada. Acho. Mas isso sou eu, entendeu? É a minha opinião e eu não sou crítica literária, eu não tenho formação para isso, sou só alguém que gosta da série que eu vou achar ruim. Ah, mas eu vou achar bom. Que bom, velho, parabéns, que massa. É isso, entendeu? Isso. Eu vou passar para a última pergunta, porque eu avisei que ia ser um podcast rápido, afinal é um livro rápido. Então, eu vou fechar, porque eu avisei que era rapidinho, temos horário, tá? E eu queria saber de vocês, gente, qual o livro favorito de vocês de 2025 até agora? Eu vou ser muitíssimo sincera com vocês, gente. Agora vocês vão falar assim, Vânia, é isso mesmo? É isso mesmo, gente. 2025, meu livro favorito é a releitura de Acotar. Porque eu estou... Não está sendo um ano que eu estou conseguindo deixar o meu lado leitor aparecer. E foi até incrível saber que eu li 4 livros em menos de 4 semanas, pois, afinal de contas, passou aí 3 meses desse ano e eu ainda não consegui me atualizar. Eu estou aí com o último de Jogos Vorazes, esqueci o nome agora, vocês me ajudem, Maldição da Colheita, enfim, né? Tá na minha lista para ser o próximo, mas, por enquanto, está sendo a releitura de Acotar. Desculpa, pessoal aí que gosta do trabalho do Acotar Brasil, eu falo assim, nossa, Vânia, você é uma farsa. Não, gente, eu sou psicóloga em tempo integral, então é por isso que O que eu estou lendo, gente? Eu estou lendo Freud, eu estou lendo, né, livros aí para trabalhar. Livros didáticos da psicanálise. E não tenho vaga, gente, aproveitando, povo, em primeira mão, fechei minha agenda, porque não tem mais como atender ninguém esse ano. Então, como é que a gata vai ler? Arrasou. Amanhecer na colheita. Maldição da Colheita, gente, dá um tapa na Vânia. É minha próxima leitura. Quem sabe até o fim do podcast, até a nossa live, eu venha toda felizinha porque eu li o livro e posso falar também dele. Para quem é fã de Jogos Vorazes. O meu favorito do ano até agora é Tempestade de Ônix. Não tenho o que dizer. Não tem o que dizer. Se esse podcast fosse gravado pós-junho, seria o Primal de Sangue e Osso. Mas como não saiu ainda, é Tempestade de Ônix. Não tenho o que falar. Para mim também. Não tem como não ser Tempestade de Ônix, mas eu também gostei muito da duologia do Rei Pastor. Então, assim, foi uma coisa que me surpreendeu muito, eu achei muito legal e amei a duologia do Rei Pastor. E aproveitando, então, gente, aqui, como a gente precisa encerrar, é isso aí, pessoal. O 4º episódio dessa nossa série especial de Acotar chegou ao fim, mas ainda temos 2 programas para a gente surtar juntos, então relaxem, dá tempo ainda da gente surtar mais um pouquinho. No episódio que vem, vamos falar de Corte de Chamas Prateadas. Vai chover hot nesse episódio, quer dizer, a gente não vai ficar descrevendo os hots, mas a gente vai falar que teve muito hot e vamos comentar as partes engraçadas, porque é um livro que também me fez rir. Em vários momentos, essa coisa de... Eu também fiquei pensando nisso. E 5 de maio, lembrando que a gente tem a nossa live. Vânia, mais uma vez, muito obrigada por ter você aqui com a gente, foi divertidíssimo. E, por favor, gente, né, comentem aqui, porque a gente adorou estar aqui com vocês.
pessoal, já vou aproveitando para me despedir também, mas falar uma coisa importante, que para encerrar esse livro com chave de ouro, a gente tem tanto da Nesta nele, né, em Gelo e Estrelas, no sentido de como que ela ficou depois de tudo, só que só vai valer a pena falar da Nesta quando entrarmos, de fato, na história dela. Então, para quem está assistindo o nosso podcast, poxa, vocês falaram de todo mundo, não vão falar da Nesta, falaram da Elin. Ela tem um livro só dela, e nesse livro a gente vai falar muito dela. E agradecer novamente a participação aqui, né, com as meninas, eu estou amando. Sigam a Cotar Brasil, a Cotar BR oficial em todas as redes, acotarbrasil.com.br para o site, e corrente de oração que esse ano a gente tenha pelo menos o título do próximo livro de Acotar, Sarah J. Maas. Não esquece da gente, ordinária, a gente te ama tanto, para que sofrer, fazer a gente ser luxo nessa vida. Mas é isso, meninas, obrigada por tudo, e vamos aguardar os comentários deste podcast, que era para ser pequeno, mas com Sarah a gente não consegue falar pouco. E com isso, pessoal, se você ainda não seguiu a gente no Spotify e no YouTube, Sarah não vai lançar livro por mais 10 anos, então tá na mão de vocês agora, tá? Tem que seguir a gente, tem que seguir a Acotar, tem que seguir todo mundo, não pode esperar. Segunda-feira que vem tem mais Acotar. Ele saiu segunda-feira. Manda mensagem, pergunta. Provavelmente a culpa vai ser minha, não, da Patrícia Editora, e ela me reporta e eu conto pra vocês, tá bom? Então até lá, leiam e releiam Corte de Chamas Prateadas, dá tempo. Pô, é grande, não é, só sem querer, dá tempo. Beijo, até semana que vem.